encaracolados e estou vestindo uma blusa rosa, numa parede branca. Eu sou a Thaisa, sou uma mulher branca, eu tô com uma regatinha, eu tô com um fone rosa, e atrás de mim tem um cenário muito lindo, que é uma rede e uma estante com alguns livros. Olá, boa tarde. Eu sou Rebeca, sou uma mulher negra de pele mais clara, estou com cabelo Black Power e um casaco preto. Atrás de mim é um cenário mais neutro e eu cursei História na Universidade de Brasília. Atualmente eu faço Sociologia na Universidade do Porto, onde eu resido também. Olá, eu sou a Simone Amorim, do Coletivo Frequetê. Eu sou uma pessoa de pele morena, estou com uma camiseta preta e atrás de mim uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco e um quadrinho azul. E aí a gente vai começar a nossa apresentação. Eu fiz doutorado em políticas públicas e trabalho na área da cultura aqui em Portugal, a gente é do Porto. Então, a gente resolveu dramatizar a nossa apresentação para ser mais rápida a conversa e também para a gente aportar alguma criatividade na apresentação da nossa pesquisa. Na verdade, a gente não trouxe um conteúdo muito estruturado, é uma conversa sobre a nossa prática de pesquisa aqui no Porto, tá bom? Então, eu vou começar e a gente vai fazer essa apresentação seguida, todas vamos falar. Nós somos o Coletivo Frequetê, um grupo de investigadoras independentes que desenvolve ações de ativismo e pesquisas científicas a partir de premissas anticapitalistas, feministas, decoloniais, dentro da academia, mas especialmente junto à sociedade civil, aqui no Porto. Somos 4 brasileiras residentes no Porto, em Portugal, das áreas das ciências sociais, da educação, da psicologia, da história, mas que busca fundir a nossa praxis na proposição de novas epistemologias. E mediante a experimentação de metodologias participativas e horizontais de investigação, tendo sobretudo o horizonte da transformação social nas nossas ações. Como tínhamos muito pouco tempo para iniciar essa conversa, resolvemos dramatizar a nossa pesquisa a partir de colagens do que somos e do que vimos fazendo nos últimos meses. Então, eu vou começar com o ato 1, entrando no território. O ano é 2020, em meio a uma pandemia mundial, e no corre do dia a dia, essas situações de incertezas, a abertura e fechamento de tudo, 3 mulheres se encontram para conversar. Dentre elas, 2 brasileiras, Thaís e Simone, e a terceira, Inês, portuguesa. Thaisa diz: Olha, pela primeira vez, a Agência de Fomento à Pesquisa Portuguesa abre uma possibilidade de financiamento para que a sociedade civil possa se candidatar para estudar os impactos da pandemia na vida das mulheres. Vocês viram isso? Simone responde: Eu vi, mas isso é quase impossível, né? Eu me lembro que, logo que eu cheguei aqui no Porto, eu fui apresentar um trabalho sobre feminismo e não foi muito bem recebido. E olha que nem foi sobre feminismo negro, imagina se fosse. ao que Inês estranha. Ah, sério? Mas se calhar é porque cá no Porto não há assim tantas pessoas negras, sabes? É diferente, por exemplo, da realidade lá do Brasil e dos Estados Unidos, porque lá é que há racismo mesmo a sério, não é? Thaís e Simone se olham e Thaisa não se contém. Mas o que você quer dizer com isso de racismo a sério? Inês olha para cima e desconfortável contesta. É um bocado por causa da história de Portugal, sabes? Diferente da colonização espanhola e inglesa, os portugueses colonizadores se misturaram com os povos colonizados, tiveram filhos e tudo. Muitos foram para a África e têm lembranças muito boas de lá. Se lembram do cheiro, das cores, dos sabores e das frutas. Ai, as frutas! Simone interrompe Inês. Olha, Inês, eu entendo o que você está dizendo, mas eu sinto que você desviou da pergunta do que afinal era isso de racismo a sério. Isso que você diz em relação à diferença da colonização portuguesa faz com que aqui não haja racismo? Acho isso tão complicado e um pouco difícil de afirmar, principalmente porque em Portugal não é permitido sequer a recolha de dados étnicos raciais. Inês, demonstrando desconforto, concorda com a cabeça e encerra. Meninas, foi muito bom estar com vocês, mas preciso ir embora. Thaís e Simone se entreolham incomodadas, uma para a outra, e quando percebe que Inês já está longe, Thaisa desabafa.
Eu não entendo o que acontece com a identidade cultural portuguesa, que só de mencionar o racismo já causa uma resposta assim tão invasiva e negando que isso existe em Portugal. Eu fico me perguntando quantas histórias vêm sendo abafadas, ignoradas, silenciadas por essa vontade tão forte de negar a existência desse problema. Sinto uma raiva e, ao mesmo tempo, uma grande necessidade de interrogar e interpelar essa questão nessa sociedade. Simone, prestando atenção no que a Thaisa diz e como diz, comenta. Pois é, eu acho que precisamos nos movimentar e tentar responder a essa indagação. Ouvir essas histórias é fundamental. Após conversarem, Thaís e Simone convidam Priscila e Rebeca e inicia-se o coletivo Afrequetê, 4 mulheres que se unem em desobediência à agência de pesquisa e o Instituto Estatístico de Portugal para tentar compreender como se interseccionam gênero e raça em relação ao trabalho no período da Covid-19. Ato 2. A pesquisa. Entrevista exploratória. Entrevistada. Mulher negra, pelos 20 anos, imigrante Palope, país africano de língua oficial portuguesa, residente em Portugal há 12 anos. Pesquisadora inicia. Nosso objetivo é entender o que ocorreu na vida das mulheres negras trabalhadoras durante a pandemia do Covid-19. Estamos falando com mulheres que residem no Porto e estiveram aqui durante este período. Queremos entender o quanto a pandemia impactou a realidade dessas mulheres. Quem é você? Me chamo Mafalda, tenho 25 anos, cheguei em Portugal com 13 anos, vinda do Cabo Verde, Ilha de Santiago. Vim primeiro sozinha, sem meus pais, e fiquei na casa de parentes que já cá residiam. Você já possui cidadania portuguesa? Sim, já que moro aqui há mais de 10 anos, eu já consegui a cidadania, mas foi um processo demorado e muito difícil. Depois que consegui a cidadania, muita coisa melhorou para mim. Pelo menos eu não tinha mais que lidar com o CEF, que é o órgão migratório daqui, sabe? Não que eu seja tratada como uma portuguesa, mas só de não ter que enfrentar a burocracia que enfrentava enquanto imigrante, é um alívio. Você diz que muita coisa melhorou. O que, propriamente? Agora que eu tenho mais direitos, não tenho aquele medo de ser ilegal. Também posso recorrer a mais auxílios estatais. Recebo mais apoio porque tenho cartão de cidadão. Sim, isso realmente faz muita diferença. Ao menos a barreira da burocracia migratória foi reduzida. Você trabalha com o quê? Acha que foi mais fácil conseguir os trabalhos que queria por ter a cidadania? Eu trabalho na restauração, sou empregada de mesa. E apesar da cidadania me ajudar a ter apoio do Estado e também a não recorrer a empregos que imigrantes ilegais acabam aceitando, eu continuo trabalhando com a restauração. Eu comecei a cursar licenciatura em Ciências da Comunicação, mas não consegui continuar por causa do valor das mensalidades. Então, continuo a trabalhar, o que é muito cansativo. Eu ganho salário mínimo e ainda faço horário repartido, ou seja, trabalho das 11 às 15h30 e das 18 às 22h30 e tem uma folga repartida em 2 dias da semana, 2 meias folgas, sabe? Por isso, foi difícil conseguir marcar para falar convosco, meu tempo é muito curto. E como foi que a pandemia afetou isso? Bom, lá no restaurante tivemos a opção de entrarmos em layoff, ficar inativos ou com carga horária reduzida e recebendo subsídio, mas isso afetaria muito meu salário e tenho rendas a pagar, então aceitei continuar a trabalhar. Eu tinha mais medo de ficar sem ter como pagar minhas contas do que do Covid. Você recorreu a alguma ajuda estatal? Olha, aqui em Portugal é sempre difícil saber dos nossos direitos. Eu não sabia nem a quem recorrer. Eu cheguei a receber um cheque de 120 euros que nunca soube de onde veio, para ser sincera. Essa história do cheque é bem recorrente. Isso foi um apoio da Segurança Social. Além disso, você recebeu mais algum apoio? Do governo, não. Se precisava de ajuda, recorria à minha família e amigos. Nós, cabo-verdianos e africanos, de modo geral, sabe? Nós nos apoiamos muito e foi por isso que essa pandemia não foi pior, porque eu tive esse apoio para ter resiliência. Foi muito bom te ouvir, Mafalda. Obrigada por se disponibilizar em falar conosco. Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder ser ouvida, de poder falar como é a minha vida. Muitas pessoas aqui em Portugal deviam fazer isso, sabe? Ouvir o que as mulheres negras têm a dizer. Gente, a gente tentou fazer uma colagem de várias entrevistadas, várias situações, várias, para a gente tentar colocar tudo dentro desses minutos finais. Mas o mais importante a gente começou essa pesquisa no período da pandemia, juntou o coletivo no período da pandemia, por conta de um não a um financiamento que a gente teve à pesquisa da Agência de Fomento aqui de Portugal, e depois a gente queria pesquisar essa forma interseccionada de o trabalho
num período de crise, de mulheres racializadas aqui, porque aqui não existe esses dados oficiais sobre as pessoas racializadas, não se pode ter. Então, a gente quis perceber o que era isso de interseccionalizar gênero, as mulheres racializadas e a questão do trabalho no período da crise. Não tivemos financiamento, pesquisamos do mesmo jeito. E depois, uma outra coisa que a gente quis fazer era testar outras metodologias. Como é que seria fazer uma pesquisa sem ser 4 pesquisadoras e outras pessoas que seriam, a gente entrevistou mais de 30 pessoas já, que seriam as entrevistadas ou que seriam as pessoas que seriam objeto da pesquisa. Isso não aconteceu, pelo contrário, a gente foi testando com cada grupo pequeno vários métodos de pesquisa e depois discutindo num grande coletivo com todas as pessoas que participaram da pesquisa. Então, assim, na verdade, nessa pesquisa não somos 4 pesquisadores, somos 4 pessoas que participam da pesquisa. Mas depois a gente pode conversar mais quando todas se apresentarem. Obrigada. Que demais, vocês são demais, gente, muito criativas. Chamar a Joana para fazer só provocação para a gente conversar. A dura tarefa de seguir essa apresentação incrível que vocês fizeram aí, um meta-diálogo para a gente dialogar sobre os diálogos que vocês tiveram. Queria parabenizar e agradecer vocês por esse trabalho incrível, gurias. Eu estava aqui, não sei se vocês viram, eu estava reagindo que nem criança assistindo desenho da Turma da Mônica, assim, né? Eu achei maravilhoso a forma como vocês fizeram a apresentação e acho que a forma do diálogo ela é tão rica, né? Que ela permite, inclusive, que audiências outras entendam a complexidade dos assuntos que vocês estão oferecendo, porque vocês nos ofereceram ele como diálogo e a gente se coloca como espectador daquela situação e a negação da escuta sobre o racismo fica muito evidente, assim, né? E acho que, seja em Portugal ou seja no Brasil, onde o racismo é mais ou menos real, o que quer que ela quer dizer com isso, porque é uma coisa muito doida, a falta da escuta, eu acho que é uma é um dos exercícios mais recorrentes, né? Eu sou mulher branca, não me descrevi, então vou me descrever para começar e situar. Já colei no comentário porque fiquei realmente bastante entusiasmada com a apresentação de vocês, não somente com o conteúdo, mas com o método. Achei realmente... Eu estou nervosa em como é que eu vou seguir vocês, gente, sabe? Mas meu nome é Joana Búrigo, eu sou uma mulher cis branca, vocês estão me vendo, eu tenho cabelos relativamente compridos e descabelados, castanhos claros, estou aqui usando uma regata azul e atrás de mim tem a janela da minha casa, então tem bastante luz aqui por trás, por isso que a imagem pode não estar tão boa. Eu estou aqui para falar para vocês sobre um produto específico, né? A cartilha, vou apresentar aqui, a cartilha Laudelina de Campos Melo, que faz parte do curso Laudelina de Campos Melo, da Emancipa Mulher, que faz parte da rede Emancipa. Então, todo mundo aqui sabe o que é Emancipa, porque estamos numa conferência da Universidade Emancipa, então vou dispensar todo mundo dessa apresentação. Mas a Emancipa Mulher existe há 5 anos, né? Ela foi uma iniciativa da então e hoje também deputada estadual Luciana Genro. A Luciana chamou eu e a Winnie Bueno, que hoje em dia não está mais na Emancipa Mulher, desde 2018, é a Carla Zanella que vem fazendo esse trabalho comigo, e a Luciana chamou a gente basicamente para a gente fazer uma escola de formação feminista e antirracista, né? Então, a gente, nesses 5 anos, eu sou uma mulher branca, né? Então, assim, trabalhar tem sido um desafio muito interessante trabalhar com essa questão, porque eu me vejo bastante compelida a fazer um exercício constante da minha própria escuta e das nossas cursistas lá na Emancipa Mulher, né? A gente, por exemplo, tem como premissa fundamental das aulas da Emancipa Mulher, nas primeiras aulas que a gente faz alguns exercícios, né? E eu estou contando isso porque cola muito bem com a história que vocês colocaram no primeiro diálogo, que é a primeira, poucas coisas, a gente não gosta de regras e proibições, mas poucas coisas não podem acontecer em sala de aula, e uma delas é a interjeição, não acredito, por parte de mulheres brancas, quando mulheres negras contam histórias de racismo, né? Essa performance de choque não pode acontecer na sala de aula, porque a gente quer justamente trabalhar nessa falta de escuta, né? Nessa falta de escuta, nessas negativas das narrativas que são recorrentes, e uma das práticas metodológicas da Emancipa Mulher é essa, é a gente trabalhar a escuta de mulheres brancas para que a gente possa efetivamente transformar as conversas que temos sobre racismo, para que né, para que nós paremos de devolver com negativas, com incredulidade, com
com a escolha que podemos ter de acreditar ou não em algo que é concretamente real, né? Então, a cartilha Laudelina de Campos Melo, ela é uma das ferramentas. A Emancipa Mulher como escola, ela funciona de várias maneiras. A gente está super feliz que nesses 5 anos, nas comemorações dos 5 anos esse ano, a gente lançou um site, né? Então, o site está todinho no ar e a gente tem todos os nossos projetos, todos os nossos cursos, todas as nossas ações, está tudo listado lá. Até o final do ano, a gente ainda vai dar uma aprimorada na estética do site, que ele tá meio bagunçado ainda, mas a gente precisa dar uma... até o final do ano ele vai ficar bonitão, tão bonito quanto a cartilha Laudelina de Campos Melo. A cartilha surgiu antes da pandemia e foi uma bênção, gente, falando também da pandemia, porque assim, a gente faz o curso Laudelina de Campos Melo, ele acontece, a gente é freiriano, né? Então tudo é dialógico. O curso todo acontece justamente na presença das pessoas para a gente fazer a construção coletiva de conhecimento, tá? A gente entra aí com, basicamente no curso Laudelina de Campos Melo, a gente entra com alguns históricos, histórias, perspectivas teóricas e relatos de ações de mulheres de alguns espaços e tempos, né? A gente não tem como a gente contar toda a história do feminismo, é impossível fazer isso, mas a gente selecionou alguns momentos importantes para apresentar uma narrativa linear, né, da progressão dos movimentos sociais feministas e antirracistas, por assim dizer, e o curso Laudelina de Campos Melo, ele surge justamente como a estrutura pedagógica que contém esses exercícios, né? E a gente fez a cartilha Laudelina de Campos Melo e ela foi lançada, gente, ela foi lançada em março de 2020, ela foi lançada junto com a pandemia, o que para a gente foi um calor no coração, porque cortaram-se as nossas atividades, né? Num primeiro momento, a gente não fazia a menor ideia de como é que a gente ia continuar o nosso projeto de educação popular, que efetivamente contava com nos encontrarmos presencialmente. A gente vinha aí há 3 anos, então, né? Começamos em 2017. A gente vinha há 3 anos fazendo 2, 3 cursos por ano, viajando o Rio Grande do Sul, nos 3 primeiros anos de Emancipa Mulher, a gente falou com quase 5.000 pessoas, né? Quase 5.000 mulheres chegaram até a gente. E daí, quando eclodiu a pandemia, foi na mesma semana as cartilhas foram impressas. Então, para a gente foi pelo menos alguma coisa a gente vai poder fazer, a gente vai poder enviar as cartilhas. E a gente enviou já mais de 10.000 cartilhas, gente, tá? As cartilhas, elas são, por causa da vinculação da Luciana com a Assembleia Legislativa fornece esse material para a gente. A gente fez a cartilha num tamanho que ela pode ser impressa pelo mandato da Luciana. Então, a gente pode distribuir essa cartilha a rodo. E a cartilha Laudelina de Campos Melo, eu passei o ano anterior inteiro trabalhando nela, sem saber que a pandemia ia eclodir, porque ninguém sabia disso, criando um material no qual eu não precisasse estar na aula. A cartilha, ela faz esse exercício, né, aqui no chat, gente, eu botei o link já, eu até vou botar de novo, para vocês verem se vocês quiserem, tá? Acabei de botar ali no chat, os quadradinhos neon ali sou eu, tá? emancipamulher.com.br/cartilha. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão abrir uma página onde consta o PDF dessa cartilha. E ela existe justamente para funcionar como dispositivo de uma educação feminista antirracista emancipatória e que as pessoas possam fazer elas mesmas, nas suas comunidades, com seus grupos. A gente não precisa estar lá. Nós acabamos gravando os vídeos também, porque esses vídeos vão ser lançados em 2023, porque a gente achou legal fazer esse acompanhamento dos recursos da cartilha, com a gente meio que dando diretrizes de como usá-la, mas como vocês vão ver quando os vídeos saírem, se vocês nos derem a honra de assistirem o curso Laudelina de Campos Melo, que vai ser gratuito, vai continuar, né? Vai viver para todo sempre na internet, né? Ele convida bastante que as pessoas façam o uso da cartilha e do curso em conjunto com outras pessoas, justamente para estimular diálogos. Então, assim, sem mais delongas, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de como a gente explica o que é feminismo, tá? Então, a gente vai lá e eu falei para vocês que a cartilha ela sempre contava com mulheres contemporâneas, uma mulher branca e uma mulher negra, né? Para que as alunas sempre tenham a possibilidade de fazer a discussão não apenas das questões raciais, mas dos privilégios brancos que colocam mulheres brancas em outros lugares de produção intelectual, certo? Então, a gente faz, por exemplo, a gente sempre
usa as explicações de mulheres que nos inspiram, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma definição de feminismo da Nancy Hartstock, uma definição de feminismo da Barbara Smith. A gente explica um pouco quem elas são e de onde vêm as definições, e sempre tem uma sugestão de atividade, na qual a gente ou recomenda um vídeo, ou a leitura extra de um parágrafo, e jogamos perguntas para que as pessoas reflitam a respeito dessas diferenças. Então, toda a cartilha, e todo o curso Laudelina de Campos Melo, estejamos nós presentes no curso ou não, ele se propõe a fazer justamente essa entrega de educação popular feminista e antirracista. É um curso que se autocontém, certo? E tem nele instruções de como você pode elaborar essas conversas com suas amigas, com as suas comunidades, com as suas alunas, na sua escola, no seu projeto, enfim, onde você quiser, e ser fundamentada por uma série de registros históricos, de ações e perspectivas teóricas, né, de mulheres que vêm pensando de forma crítica e a respeito de como a gente pode construir uma democracia verdadeiramente inclusiva, né, e é por isso, obviamente, que o curso chama Laudelina de Campos Melo, porque a Laudelina de Campos Melo é uma figura histórica do Brasil. Quando nós fizemos a cartilha, ela ainda não era considerada uma heroína da pátria. Em 2022, essas comemorações de 5 anos da Emancipa a Mulher têm sido bastante arrebatadoras para a gente, porque nesses últimos 5 anos, a capa, a mulher que dá nome ao nosso curso foi considerada pelo Congresso Brasileiro como uma heroína da pátria. Ela entrou, né, nos anais da história brasileira como uma heroína da pátria, e ela personifica essa luta da qual a gente fala, né? Uma mulher que apesar do racismo e do machismo, criou estruturas e estratégias de inclusão que beneficiam não somente a sua identidade, mas toda a sociedade. A Laudelina de Campos Melo foi a fundadora de um dos primeiros... Ela foi formuladora do que a gente vê hoje como o primeiro sindicato das domésticas, né? E não foi somente o primeiro sindicato das domésticas, foi a primeira organização sindical no Brasil. Então, com a Emancipa Mulher, a gente tem esse propósito, apresentar uma série de mulheres históricas, né, e contar como que as ações e pensamentos delas informam um feminismo que a gente considera verdadeiramente emancipatório. Então fica aí o meu convite, gente, para vocês baixarem a cartilha. Se quiserem pedir ela fisicamente, a gente envia, tá? Até ela fisicamente vocês podem ter, é só pedir, tem todas as instruções no site, você entra no WhatsApp, pede, a gente envia para o teu endereço, e em breve, ano que vem, vai ter o curso aí, que eu e a Carlinha gravamos ontem, eu estou usando inclusive essa mesma regatinha que eu estava usando na conferência de hoje, vocês vão ver amanhã, a gente gravou, e a nossa alegria na Emancipa Mulher é reverberar esse conteúdo que foi formulado com tanto cuidado e rigor por mim, pela Carla, e a gente quer que vocês façam uso como vocês acharem melhor. Queremos ouvir aí as perspectivas de vocês. Joana, compartilha depois esses links aqui com a gente no chat para a gente poder acompanhar. Tá aqui já, gente, tá aqui no chat. Ótimo, maravilha. Valeu. Então, eu vou passar agora a palavra para a Laís Melo, que vai falar sobre a sua proposta, para a gente depois discutir essas 3 propostas juntas, as interseções, que eu acho que vai ser um termo bem chave. Olá, gente. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou Laís Melo, eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, porém com um coque hoje. E, no fundo, é uma estante com algumas coisas, né? Uma estante branca com um vaso de flores, e entre outras coisas que eu gosto. Enfim, o meu tema é Educação Popular em Saúde para o Enfrentamento da Violência Obstétrica. Bom, diante dessas 2 apresentações que foram tão grandiosas assim, eu chego e fico nervosa, porque é muito bom a gente ouvir que existe pessoas que se preocupam com outras pessoas. E o mais importante é ver que há desenvolvimento de cartilha, há projetos, né? E que são, assim, de uma magnitude imensa, né? E eu estou nessa luta da educação popular em saúde, né, pela violência obstétrica. Na verdade, foi um trabalho que eu desenvolvi, né, dentro da Fiocruz, um trabalho de conclusão de curso, e que me chamou bastante atenção, porque, assim, necessariamente eu não sabia o que era educação popular em saúde. Eu sabia o que era educação popular, mas em saúde não. A violência obstétrica, para mim, vinha só em uma questão do médico para
a paciente, para a gestante, mas é muito mais isso, né? E aí depois eu tive que aprender, né, como a educação popular ela pode ajudar nesse enfrentamento da violência obstétrica, que é o que mais me chamou a atenção. Então, a educação popular em saúde, ela é uma política nacional da educação popular em saúde, fundada em 2013, né, pela deputada federal Érica Cocai, de Brasília, e tem como objetivo, né, fomentar o protagonismo dos movimentos sociais, né? Depois de tanto as meninas falarem aí da cartilha, dos movimentos sociais, a educação popular ela nasce nisso, dos movimentos sociais e do usuário do SUS, né, implementando processos de educação popular e promovendo a defesa do direito à saúde, disseminando conhecimento sobre as diretrizes e os princípios do SUS, né? E assim, esses princípios para mim têm uma tocante muito grande, porque fala sobre o diálogo, fala sobre a amorosidade, a problematização da questão da violência, né, obstétrica, a construção compartilhada do conhecimento, a emancipação, né, a gente falando do curso Emancipa, que é o quê? É a gente dar voz e dar protagonismo a essas mulheres, né? Principalmente essas mulheres violentadas, né? E o compromisso com a educação, né? Com a construção de um projeto democrático e popular. Quantas mulheres que existem aí, que sofrem violência obstétrica e muitas vezes não percebem que está sofrendo a violência obstétrica, né? E a gente sabe que a educação popular em saúde, que não é uma coisa que é muito trabalhada dentro de todas as regiões do Brasil, é algo recente, por mais que tenha surgido em 2013, é algo recente, ela busca o modo de compartilhamento através da educação e da popularização de algo, né? Compreender as desigualdades sociais, que precisam ser diminuídas. E, diante disso, a educação popular é uma atividade extremamente importante para o enfrentamento ao combate da violência obstétrica, que é, né, uma problemática colonialista, né, que veio de Portugal, né, que ainda acontece ainda nos dias de hoje, né, que violentam mulheres, principalmente as mulheres de raça negra, né, que são interseccionalizadas através de um processo cultural que mitificam com frases que não tem nada e que foi comprovado, né? E a gente presencia essa violência obstétrica que ainda carrega a imagem traçada do colonialismo, né? Que fala que a mulher negra ela é obscena, que ela é vulgar, que ela é lasciva, que ela é reprodutora e parideira, né? E aí vem com frases de mulheres que têm os quadris mais largos, né? São parideiras por excelência. Então, são mulheres mais fortes, são mulheres mais resistentes à dor, quando na verdade não acontece nada disso. É uma mulher como qualquer outra mulher, de qualquer outra cor, de qualquer outra etnia e identidade social. Só que os processos de escravização do povo negro, né, e do povo indígena fez com que essas mulheres reproduzissem, né, e fizessem o embranquecimento do Brasil, né, como a nossa colega acabou falando aí, né, que as pessoas, os portugueses chegaram aqui e constituíram famílias, independente de raças e cores. Mas este mesmo processo também fez com que mulheres e pessoas de raça negra, né, mestiços, sofressem muito, porque eles não sabiam, muitas vezes, de que raça eles pertenciam. Eles eram muito claros para pertencer à raça negra, porém muito escuro para ser representado na raça branca. Eram os mestiços. E com isso, né, a gente sofreu bastante. E a gente ainda sofre hoje com as mitificações, as histórias inventadas sobre as mulheres. E o que a educação popular em saúde tenta fazer com isso, é um compromisso, né, da universalidade, da equidade, da integralidade da saúde, da participação, com práticas políticas e pedagógicas que perpassam ações voltadas para promoção, para proteção, recuperação da saúde, né, e, acima de tudo, o diálogo entre a diversidade, valorizando saberes populares, né, a ancestralidade do nosso povo,
né? O incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos, né? Uma roda de conversa compartilhada com várias mulheres, independentes de raça, de crença, de cor, religião, elas conseguem entender, né, de fato, o que é a violência obstétrica e o que acontece, né? E falando muito sobre violência obstétrica, né, esse termo ele surgiu na América Latina, em especial em 2010 na Venezuela, por um médico chamado Rogélio Pérez, né, que ele fala sobre a lei do combate da violência da Venezuela em 2007, né, que foi admitida de muita luta de movimentos sociais também, né, principalmente os direitos das mulheres, né, os direitos reprodutivos, sexuais, né, e uma lei que inspira, inclusive, a ONU, né, como referência aos direitos de combate à violência. E aí eu queria falar um pouco sobre os tipos de violência obstétrica, né, porque a gente acha que é só aquela violência que é na hora do parto, mas não, existem vários tipos de violência, né? Existe o abuso verbal, que é as ofensas e xingamentos, a discriminação, né, racial por ser uma mulher, né, negra ou indígena, né? A discriminação econômica, religiosa, né? Quando as pessoas elas não deixam as outras rezarem ou fazer um ritual religioso, né? Proibir acompanhantes na sala de parto, sendo elas doulas, parteiras, familiares e amigos, imposição ao tratamento sem consentimento, né? Às vezes precisa de um remédio, eles não dão, ou eles forçam a pessoa a tomar um remédio ou fazer uma cirurgia, podendo até levar à morte da parturiente do seu bebê, né? O cuidado não confidencial, a falta de ética, a falta de privacidade, a detenção de serviços, né? Paciente que é detido em hospital a pagar uma dívida, muitas vezes ela não tem condição naquela hora, porque ela acabou, né, de parir, né? O abuso financeiro, a cobrança indevida ao tratamento, principalmente em instituições do SUS. Quantos médicos e lugares que tem aí que cobram algo que é do SUS, né? Que é da população. E aí tem o abuso físico, né? Que quando existe, que não existe consentimento para o toque ou outras atividades sobre o corpo da mulher, como o estupro, o toque indevido, né? A gente teve isso recentemente aqui no Brasil, né? De uma mulher que um médico, né? Ele já tinha feito várias vítimas, mas essa em específico, as enfermeiras, elas se incomodaram, né, e gravaram um filme do homem, infelizmente, estrupando uma parturiente, né, aonde deveria ser algo de muita alegria, né, de nascimento, né, uma conquista, né, ela vai ser mãe, vai se tornar mãe, né, vai ter seus filhos, é algo de muita tristeza, porque vem a alegria, mas vem a tristeza, né, o abuso do seu corpo, né, o seu psicológico ele fica abalado. Então, enfim, eu venho falando um pouco sobre a questão da violência obstétrica nesse sentido, né, que não é uma questão de hoje, é uma terminologia, né, de agora, de 2010, mas mesmo sendo uma terminologia de 2010, ele é algo que precede, né, ele vem com os navios negreiros, ele vem com a violência, ele vem com aquela força de poder brutal do homem branco sobre o corpo das mulheres negras, né? Sobre ele abusar, né? Ele achar que a mulher negra tem que ser uma mulher multiplicadora de pessoas, ela tem que ser a ama. Oi? Eu passei do tempo, não foi? Ai, desculpa, gente. 11 Desculpa, minutos. mas enfim, é isso. A mulher negra, ela foi algo que foi muito usado, né? Ela foi tida como um objeto, né? E isso ele é refletido até hoje, né? Quando a gente vê nas questões televisivas e quando a gente vê na questão da violência mesmo, a violência obstétrica, né? Que acontece mais em mulheres negras. Bom, gente, obrigada, não quero atrasar o debate de ninguém, até porque a gente está aqui para discutir, né, em aberto. Enfim.
Não é um atraso de jeito nenhum. Eu tenho certeza que nós vamos rodar ainda essa palavra muitas vezes. Muito interessante, muito interessantes, né? As várias abordagens que penso que tocam todas na questão do corpo, né? Do corpo das E mulheres, com dos corpos todas negros. se completam, né? Todas as apresentações se completam de algum modo, né? A gente fala da Como vocês veem essa interseccionalização. questão? Eu queria muito convidar as pessoas a colocar como é que vocês se sentiram tocadas por essas apresentações, por essas diversas realidades, mas que tem de fundo isso que Laís também colocou no final, né? Essas eh, histórias de violências cruzadas, né? Que a gente tem. Como isso afeta cada um de vocês, cada uma de vocês. Essa é uma dinâmica bastante conversada, gente. Se quiserem também colocar no chat alguma impressão. Alguém de vocês, por exemplo, já passou por alguma das experiências que Laís comentou? Ou então já tiveram alguma oportunidade de ter alguma atividade como a que Joana apresentou? Ou como é que foi ouvir das brasileiras que estão do outro lado do Atlântico essa situação, né, desse relato de pesquisa tão criativamente colocado? Alguém quer comentar? Primeiro é sempre difícil, então vou começar só para Boa, também Simone! quebrar o gelo. Como boa filha de mineiro, eu gosto de falar. Não, é só para dizer o seguinte, enfim, gostei também de todas as apresentações, acho que foram todas excelentes, mas o interessante da gente ver a similaridade das coisas que estão acontecendo aí com as coisas que estão acontecendo aqui neste mesmo tempo. Porque tudo que foi discutido aí pelas meninas e pelo trabalho delas na implantação nesses projetos, e tanto da Laís quanto o da Joana, são questões que estão presentes aqui neste momento e sendo muito debatidas aqui nesse momento. Então, assim, eu acho que isso é fruto também dos nossos processos históricos cruzados, né? Então, eu acho que, não sei se foi a Joana ou a Laís disse também, porque como isso é fruto da colonização, não sei o quê. Então, os processos históricos cruzados fizeram meio que isso com a gente, essas questões são todas atualíssimas aqui, quanto aí, e quanto à questão do corpo da mulher racializada, que a Laís colocou nas violências obstetrícias, e depois a questão do racismo, e como essa questão do racismo, quem sofre são determinadas pessoas, determinados grupos aqui. Inclusive, aqui a gente tem uma questão especial, quem são os portugueses que não são brancos, que esses portugueses que não são brancos também sofrem esse racismo aqui. Então, assim, é só para meio que quebrar o gelo da conversa, dizendo que essas questões são super atuais aqui também, né? Sabe o que eu acho? A busca da identidade, né? Como eu falei, tão claro que não possa ser negro, mas tão escuro que não possa ser branco. E aí eu acho que acaba sendo pior porque é português e como você... Eu não sei, foi algum de vocês que tinham falado assim, mas existe a questão de aqui não ter racialização, né? A questão do... que a gente tem bastante presente, né? E esse ano foi a questão do IBGE, né? De porta em porta, né? Como é que você se declara? Como é que você se vê, né? Fulano não pode falar por você, é você diante do seu espelho, né? De o que você acha que você é, né? O que você mais combina? Qual é a sua característica, né? Então, aqui a gente fala isso, né? A gente se autodeclara, né? Eu sou negro, eu sou pardo, eu sou branco. E aí não tem, né? Eu achava que em todos os lugares, gente, perdão, mas eu achava que em todos os lugares tinha isso, né? Essa questão da autoidentificação, que eu acho que é muito importante, né? E aí não tem. E aí eu queria ver como é que é essa discussão aí, né? Como você acabou falando, né? O homem branco português e o homem negro português, né? Como é que ele se vê, né? Como é que é o debate aí, né? Aqui é muito complicado, porque, como você trouxe, além da gente não ter essa questão da autodeclaração, de pesquisas, então não tem dados, né? Os institutos de estatística aqui não permitem que a gente refaça essa recolha. A gente ainda tem uma questão que mesmo as pessoas que são negras, que nasceram em Portugal, elas não são consideradas portuguesas, né? Então, os portugueses falam, você nasceu aonde? Não, eu sou de Portugal. Não, mas de onde você é? Não, eu nasci aqui. Não,
como se a pessoa é negra, ela não pode ser portuguesa, ela tem que ser de outro lugar, ela tem que resgatar uma ancestralidade. Então, é um tema que aqui ele é muito complicado, e eu me atrevo a dizer que o Brasil está anos-luz na frente dessa discussão, porque aqui tem uma negação muito forte. Racismo é o que acontece lá nos Estados Unidos, é um banheiro para branco, um banheiro para negro. Aqui não. Né? Então, aqui não tem racismo, é uma negação muito grande, o assunto não é discutido. Então, isso não é só na sociedade, na própria academia também ainda é um assunto muito tabu, por assim dizer. Sabe o que mais me chamou a atenção agora? Ai, gente, desculpa, eu converso muito, mas, enfim, o que mais me chamou a atenção agora aqui é como é que seriam as pesquisas sobre a questão da violência, né? Se o homem branco ganha mais do que o homem negro, português, ou como é que seria a violência? Porque aqui a gente tem estatísticas, né? E aí a gente acaba percebendo que quem sofre violência obstétrica, como por exemplo, são as mulheres negras, né? Que são as mulheres que usam mais o SUS, são as mulheres que são mais atuantes e militantes nos direitos do SUS, são as mulheres que têm baixa renda econômica, né? Enfim, o cabelo, né? A questão da imagem, né? Ela é mais discutida diante da área da saúde, então é muito forte. Aí, né? Por não ter, como é que a gente vai fazer uma métrica de quem sofre mais a violência, de quem ganha mais, por exemplo, né, no setor área? A gente sabe aqui que as mulheres brasileiras brancas ganham mais que as mulheres brasileiras negras, né? E aí vem outro caso que o homem negro ganha menos do que a mulher branca. E a gente fica assim, né? Como deveria ser tudo, todo mundo ganhar a mesma condição, independente da sua profissão, né? Deveria ganhar o mesmo valor, e não é interseccionalizado até no salário. O que acontece, Laís, é que, ao não termos dados oficiais, porque os dados a gente tenta, enfim, a universidade está aqui para isso, de uma certa forma, existe informação sendo produzida de forma qualitativa e de forma pouco abrangente pela capacidade estatística que não tem censo para isso, a gente não tem como forjar dados que sejam nacionais. Porém, a principal perda disso tudo não é possível fazer política pública sobre um assunto sobre o qual você não tem dado. Então, esse é o ponto da questão, entendeu? Por quê? Porque isso já foi feito grupos de estudos dentro da Assembleia da República para decidir vamos ou não vamos colocar alguma questão desse tipo no censo nacional daqui. E, embora o grupo tenha recomendado, ele não foi acatado pelo governo para incluir essa questão das questões étnico-raciais. O principal agravante a gente não tem um quadro depois normativo que possa impedir não só as questões do racismo, mas que possa apontar como outros dados que a gente tem aqui, porque a gente tem vários dados. Por exemplo, uma coisa que a gente tem muito atualizada aqui é quem são os mais pobres de Portugal. Os mais pobres de Portugal são os jovens e as mulheres. Se a gente tivesse esses dados, a gente veria, e os mais velhos também, os muito mais velhos, porque a questão da aposentadoria aqui é uma questão muito, muito séria. Então, se a gente tivesse esses dados, a gente poderia ver que, entre essas mulheres, quem são as mulheres mais pobres? Porque a mulher é o grupo mais empobrecido de Portugal. Mas qual mulher é essa que a gente está falando? Veria necessariamente esses dados que você levantou. Outro dado, eles costumam dizer aqui que os bairros onde os negros moram, os afrodescendentes, os que vieram para cá e que se juntaram porque tem uma história que vivem juntos, são os bairros mais violentos. Não são. Porém, não é possível você dizer que naquele determinado bairro você tem mais pessoas negras, porque você não pode dizer quem são as pessoas negras. Você tem como, e não necessariamente essas pessoas são africanas, porque essas pessoas são portuguesas. Então, você dilui essa informação de forma que se cria um estigma da criminalização da pobreza, de dizer que os bairros mais pobres são os bairros mais violentos, quando não é, e que os bairros onde tem os africanos negros são os mais violentos e os mais pobres, porque também não é. E você não consegue desmontar porque você não pode ter dados étnico-raciais. Embora
embora determinados órgãos, principalmente as escolas públicas e os hospitais, façam lá as suas coletas individuais e não oficiais, o que é um outro problema, porque sabe-se lá por quê, já que não se pode ter, esses dados, essas instituições têm os dados das pessoas racializadas. Então, é uma questão que é uma luta que ainda precisa ser feita aqui pelos movimentos e pelas pessoas a partir de uma discussão na esfera pública disso, porque senão a gente não vai ter política pública, né? É só um... Vai, Maíra. Nossa, eu estou aqui, tá muito boa essa discussão. E eu fico pensando que, eu fiz até uma brincadeira no chat, né? Nós precisamos ajudar nossos pobres amigos europeus a eles melhorarem a discussão sobre raça, mas de fato é porque essa situação que a gente tem hoje no Brasil tem muito a ver com o que o movimento negro demandou por muito tempo, né? Não foi por pouco tempo. E eu tenho certeza que também está fazendo isso em Portugal, mas é que as estruturas são muito mais impermeáveis no coração da metrópole colonial, né? Então, isso dificulta mesmo, mas o trabalho que vocês fazem dessa divulgação, ele é excelente. E é nesse sentido que eu acho que também ele dialoga com o da Joana, porque quando você divulga o que o movimento negro fez e faz, você torna mais permeável que esses dados possam vir a existir. Porque a coisa... É o Estado que promove esse tipo de apagamento, então é ali onde vai ser realmente mais difícil de chegar, né? Foi muita resistência, por exemplo, para a gente ter cotas aqui, e só pôde ter cotas porque já tinha uma tradição, no mínimo, de classificação, ainda que a identidade, ela não é a mesma coisa do que a classificação, né? Tem muitas miríades de como a pessoa se vê em relação a como o outro vê a pessoa e exige que ela marque numa caixinha. E aí, na Europa, eu vejo que é muito difícil para a gente que é brasileiro, que está acostumado com 5 categorias, quando a gente chega num lugar que tem outras dinâmicas. Eu estava conversando com um rapaz de Trinidad e Tobago, ele falou assim, como é que vocês classificam? Eu falei assim, indígena, preto, pardo, branco e amarelo. Ele disse, o quê? O que é amarelo? Sim, amarelo é como a gente chama os asiáticos. Ele, que vergonha! E eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu falei assim, é mesmo? Ele, isso é muito ofensivo. Como assim amarelo? Eu falei, meu Deus, olha só, a gente nunca parou para pensar. Por quê? Provavelmente porque a gente não está ouvindo as pessoas, né, que se auto-identificam assim. Então, isso tem a ver com os movimentos que empurram o Estado. Então, o que vocês estão fazendo é muito essencial. E é justamente quando o Laís chama atenção para os dados, isso mostra o quanto caminho que a gente tem que percorrer, porque você dizer que não existe é justamente não ter política pública exata, no ponto. Sabe o que eu percebi também? Que aí, ela falando dos bairros, então os bairros mais violentos são os bairros, né, de cor, né? Eles não querem fazer uma estatística, mas eles acabam pintando como bairro violento, bairro de pessoas negras, né? E aí a gente fica Porque assim... não tem qualquer lastro com a realidade. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu ia dizer que o próprio presidente, né, domingo, fez essa fala, né, dizendo que o Lula foi na favela, só tinha traficante do lado dele. Né? É muito isso, assim. E ele foi bem cirúrgico. Não, eu queria fazer uma pergunta. Mais. Gente, faltam só poucos dias. Para vocês, para as duas, para a Joana e para a Laís, que é o seguinte: em que contexto, eu não entendi muito bem, o da Joana até um pouco mais, mas o da Laís, se é exatamente no contexto da Fiocruz, da atividade da Fiocruz que esse trabalho é desenvolvido, mas o contexto institucional e como é que vocês fazem para desenvolver essas atividades? Onde é que a universidade, não sei se é a Emancipa e a Fiocruz, ou se são outros coletivos, outros grupos, e como é que vocês fazem para envolver as pessoas nessas atividades? Assim, na prática, o que é? A da Laís é um curso, é uma formação? O da Joana, como é que as pessoas são convidadas a participarem e tal? Falar um pouquinho só para a gente aprender também como vocês estão fazendo. Bom, no meu caso, eu fiz uma especialização chamada Educação Popular em Saúde dos territórios sustentáveis e saudáveis. Só que aí, no caso, a gente tinha que fazer toda semana, quinzenal, alguma atividade que nos chamasse a atenção. E aí, sempre meio-dia, quando eu ligava a televisão para almoçar,
eu sempre via algo de violência obstétrica, né? E basicamente o que mais chamava atenção, né? Eu sou da Bahia, sou de Ilhéus, também sou aluna da UESC. E aí, o que mais me chamava atenção são mulheres negras e pobres. Mulheres negras e pobres. Sempre, sempre. Violência, o médico agrediu a mulher, o médico apareceu armado dentro do hospital, ameaçando. O médico que não quis dar atenção para a mulher, né? E aí sempre era assim. E eu, nossa, o que eu posso fazer? E eu sempre ficava com aquilo remoendo, né? E aí chegou para lá, atividade é tal. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, né, que me chamaram a atenção. E aí veio a finalização do curso, que foi bastante importante, e aí eu fiz basicamente um TCC. Só que para mim, né, e para a galera da Fiocruz, que eu falo galera, mas para os estudantes e os profissionais, a gente nunca tenta deixar só no nosso espaço. Porque isso aqui, para mim, me interessa bastante. Mas eu sei o que é violência obstétrica. Eu sei o que é educação popular. Eu aprendi. Mas aquela pessoa que está num posto, ela não sabe, ela não tem nem noção do que é educação popular em saúde. Ela não tem nem noção se ela está sofrendo uma violência obstétrica ou se ela sofreu. Né? Ela acha que foi uma piada de mau gosto, né? E que ficou ali combinando na mente dela. Ela acha que teve um caso, um relato que eu vi da mulher do cabelo afro, né? Que a mulher falou assim: olha, você vai ter que cortar seu cabelo ou alisar seu cabelo, porque a sua criança pode se assustar com seu cabelo. Nossa, uma mulher que está ali parindo ouvir algo desse tipo, sabe? Ela vai ter que apagar a identidade dela, ela vai ter que fazer algo que ela não quer, porque ela supostamente, na visão daquela enfermeira, vai assustar a filha. Então, foi isso que foi me chamando a atenção, né? E aí eu observei também que não existia um violentômetro, né, da violência obstétrica. Existe o violentômetro da educação, da violência à mulher. Eu não sei se eu tenho aqui. Não tenho. Assim, que é esse aqui, esse rosinha, que é a violência da mulher. Mas não tem a violência obstétrica. E aí eu achei interessante. E aí eu fui construindo no TCC, né? Que existem vários tipos de violência, como eu acabei falando aqui, né? E que a educação ela é importante para a gente debater, né? Porque não adianta nada você ter isso aqui, você fazer um trabalho legal e você não disponibilizar para as pessoas, principalmente para as mulheres que precisam saber, né? Então, isso aqui a gente já está construindo, né? Por exemplo, eu fiquei encantada com a pastilha da Joana e eu acho que eu vou querer uma física para me dar uma olhada, né? Sei lá, para me ver e aprender, né? Eu vi ali várias pessoas, ela passou, tem a Parques, né? Tem várias figuras e assim, eu quero, né, ler. Então, a gente vai conseguir multiplicando através desses eventos, e não só dos eventos, mas palestras, atividades. Então é isso, né? Passo agora a palavra para a Joana. Obrigada, Laís. Assim, eu vou explicar um pouquinho sobre como a Emancipa Mulher funcionou nesses últimos 5 anos, porque a gente teve um momento pré e pós-pandemia e mudou tudo, né? Entre pré e pós-pandemia mudou tudo, e a gente não sabe exatamente como é que vai ser a partir do ano que vem, tá? Então, assim, nos 2 primeiros anos, a Emancipa Mulher ela surgiu como esse curso, como o curso Laudelina de Campos Melo, tá? Basicamente, a Emancipa, cursinho popular pré-universitário, já existia no Rio Grande do Sul, quando a Emancipa Mulher foi pensada. A Emancipa Mulher chegou para mim e para a Winnie como ideia da Luciana, né? Ela pediu para que a gente desenvolvesse um curso que a gente fosse oferecer gratuitamente, usando a estrutura do cursinho Emancipa. Foi assim que surgiu a Emancipa. O curso Laudelina de Campos Melo é a incipiência da Emancipa Mulher, não ao contrário, né? O curso suscita a Emancipa Mulher. E nos primeiros anos de curso,
a gente nem precisava fazer muita coisa. Eu não sei se vocês lembram, tem um filme velho do Kevin Costner, no qual ele constrói um campo de beisebol para fantasma, e tem uma cena muito importante que o cara fala, se você construir, eles virão. E essa foi a sensação da Emancipa Mulher. A gente construiu o curso e as nossas... Era lotado, gente. Era lotado. Assim, não tinha aula que a gente fazia que não era lotada, né? Então, nos anos antes da pandemia, a Emancipa Mulher... A gente fez 3 edições do curso Laudelina de Campos Melo, presenciais, todas elas lotadas. Não, acho que foi mais de 3, acho que a gente fez umas 5, porque a gente tinha 2 turmas em 2 anos. Então, foi uma mulherada no curso Laudelina de Campos Melo, e nesse processo, como tinha bastante tração das pessoas, a gente acabou criando uma série de outros dispositivos, e a escola ficou muito grande. Hoje, se vocês forem no site, que eu vou botar o link aqui para vocês vão ver que a gente tem um site no qual o site é dividido em 3 grandes sessões, a escola, cursos e projetos, né? Na escola, a gente conta um pouco de quem a gente é, como que chegamos até aqui, aquela coisa nostálgica, e damos aí uma indicação também de por onde que a gente anda, onde que a gente vai, quais são as ações que a gente toma. Na seção de cursos, evidentemente, tem os cursos, alguns deles já estão disponíveis online, porque daí durante a pandemia foi isso, né? O que nos atravessou foi a educação online. A gente acabou trocando, inclusive, de público, porque daí, enquanto aqui nós somos baseadas em Porto Alegre, né? Eu falo para vocês de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre a gente fazia cursos... a gente começou a gente começou utilizando um espaço concedido para a gente, assim, alguém concedeu o espaço, né? Ofereceram um saguão de um prédio, de um escritório de advocacia. O Emancipa é muito financiado pela generosidade da doação de alguns escritórios de advocacia aqui de Porto Alegre, e um deles cedeu espaço para a gente. Depois a grandiosa Esther Grossi, que é um ícone, né, da educação popular brasileira, nos concedeu a sala dela também. A gente passou daí um tempão utilizando a sala dela, e depois o próprio Emancipa Cursinho Popular Pré-Universitário se organizou numa sede. Hoje a gente tem uma sede com sala de aula, biblioteca, é no centro de Porto Alegre, é um espaço aberto para o público, todo mundo pode ir lá fazer uso da biblioteca, e a sala funciona tanto para os cursinhos da Emancipa Cursinho Popular para Universitário, quanto para as aulas da Emancipa Mulher. Foi ali que a gente fez a maioria das nossas aulas presenciais. Tendo dito isso, nos últimos anos de pandemia, uma coisa que aconteceu que foi muito surpreendente para a gente foi que, ao fazer os cursos online, a gente encontrou mais gente no Brasil inteiro, né? Então, a gente tinha uma restrição geográfica com Porto Alegre, que os anos da pandemia trocaram, né? Deu uma invertida nessa lógica. Então, a gente investiu muito na construção de uma presença online, certo? Então, a gente tem o Instagram e o Facebook da Emancipa Mulher, os dois, @Emancipa Mulher, /Emancipa Mulher, é bem fácil de achar, né? Só que a gente não estava... O nosso interesse não era exatamente fazer a disputa nas redes sociais, e sim criar um repositório, né, de educação feminista antifascista, porque a gente tem aí a gente tem bastante material, né? A gente tem essa cartilha, e a gente tem o curso Lélia Gonzalez, Marxismos Feministas, uma série de aulas abertas que a gente fez, uma série de discussões que estão presentes, uma série de entrevistas, debates, links, textos publicados. Então, nós direcionamos o nosso esforço nesse último ano e meio, sobretudo, eu e a Carla Zanella, né? Eu, a Carla Zanella e a Ingra Costa Silva, que somos quem tem trabalhado bem proximamente aí das construções da Emancipa Mulher. A gente tomou essa decisão, que a gente ia criar um registro online, né, no qual a gente tivesse informação feminista produzida com rigor, né? Porque a gente, por exemplo, a gente vive num momento brasileiro onde tem um site chamado Brasil Paralelo, vocês devem saber disso, né? A gente que trabalha com educação popular tem que estar ligada nos embates políticos de educação privada, né, que estão se apresentando para a gente. Se você digita, por exemplo, interseccionalidade, o Brasil Paralelo dá o texto da Djamila Ribeiro, certo? Então, você vai lá no Brasil Paralelo, você se educa, de certa maneira, com certo rigor dentro da lógica daquela terminologia, mas daí, se você continua lendo, eles vão organizando a retórica de um jeito que vai demonizar Djamila, feminismo negro, interseccionalidade, compre o nosso curso e saiba a verdadeira verdade sobre o feminismo. Então, a gente viu essa disputa, né? A gente viu essa disputa e a gente decidiu fazer esse combate, né, da educação popular através desse aparato aí de feminismo ciborgue, de certa maneira, né? A nossa prerrogativa, ela é muito baseada
ela é sempre baseada em perspectivas feministas, né? A gente, todo o direcionamento pedagógico da Emancipa a Mulher é balizado pelo pensamento feminista, de preferência pelo pensamento feminista negro, né? E a gente tem aí as filósofas da ciência, né? E no Brasil temos a Soraya Roberta, que é uma pesquisadora de educação popular, tecnologia e alfabetização digital, que tipo que ela é maravilhosa, sabe? E ela está fazendo justamente a Roberta, a Soraya está desenvolvendo metodologias com quais a gente pensa numa educação digital de qualidade que não robotiza. Então, a gente quis participar um pouco também dessa discussão, né? A gente quis colocar a Emancipa Mulher também nesse lugar. Os anos de pandemia, ao invés de nos paralisarem, transformaram a gente em ciborguinhos, assim, daí a gente fez essa intervenção, é por isso que está tudo online, e é por isso que a gente faz questão de fazer essa narrativa, né, de apresentar, é assim que a gente se apresenta, é assim que a gente quer ser queremos ser um recurso confiável e rigoroso para que as pessoas possam fazer discussões feministas de qualidade, sabendo qual é a origem do conhecimento que está sendo oferecido ali, não tem pegadinha do malandro, mas clique aqui, sabe a verdadeira verdade. Não, tá aqui, a verdade tá aqui já. A verdadeira tá aí. Está exposta para quem quiser ver. Então, a nossa ideia é essa. Eu espero muito... Eu queria muito, assim, não somente hoje, né? Mas já tô seguindo vocês nos Insta, tô achando... Quem eu consegui achar, já tô seguindo. Se você... Peço para que vocês façam o mesmo, deem um alô para a gente continuar essa disputa pela internet, que é onde eu acredito que a minha contribuição com a educação popular vai existir, né, nesses anos. Não que eu não vá estar na rua, porque é impossível não estar, é ridículo, não precisa fazer essa escolha, né? Mas eu orientei um pouco do embate nesse lugar, porque me apavora muito as formas como a extrema-direita, fascista, patriarcal, supremacista branca, fez o que a dona Haraway sugeriu que a gente fizesse, que foi ocupar a internet, né? Então a gente precisa fazer essa disputa ali. Eu tava levantando a mão aqui que eu tava agoniada já. Você se tornou uma cyberfeminista. Tudo ok, perfeito, maravilhoso. Mas sabe o que me chamou a atenção? Falando como a direita coloca a gente, assim, é meio louco, porque eles falam assim de uma estética que é totalmente assim, lógica, né? A mulher ela não raspa a axila, sabe? Deixa o cabelo tal de tal forma, fica de tal forma. E assim, demoniza tanto que quando você chega para conversar com uma pessoa e aí você fala assim, alguma coisa, a pessoa já olha assim e fala, ai, parece que a gente é do capeta, sei lá, parece que tá com 2 chifres na cabeça, sabe? Tem 1 quilo de pelo, sei lá, metros de pelo espalhado pelo corpo. A gente não quer que as mulheres casem, não querem que as mulheres tenham... que diferença faria, né? Meu Deus do céu! Basicamente como se pegasse... Desculpa, gente, mas parece que pegasse um pênis assim, colocasse na gente e falasse assim, nossa, nós agora somos os novos homens. Não, e não é nada disso. A gente prega... Né? Mas basicamente isso. Eu fico chocada quando as pessoas começam a mitificar, porque isso é uma mitificação. Mitificar a mulher, né, de tal forma. E quando a mulher fala que ela é feminista, parece que ela tem um gambá no corpo. Todo mundo sai correndo e falando coisas que, assim, não tem lógica. A mulher, ela vai se vestir do jeito que ela quer. Se ela quiser depilar ou não, o problema é dela. Né? O cabelo dela vai ficar do jeito que ela quiser. Se ela se maqueia ou não se maqueia, se tem vários piercings ou tatuagem, o problema é dela. A escolha é dela. E eu acho isso tão agressivo, tão doloroso para a mulher, né? Que a gente está aqui lutando pelos direitos, né? Acessibilidade, né? E aí, do nada, demonizam a gente, assim, nossa. E aí vem com as falas de mulher veste rosa e homem veste azul. Pode falar, Mayra, porque assim, eu fico impactada com essas falas. Não, eu estou aqui pensando um pouco, né? Eu trabalho com educação popular, eu tento, não sempre com muita eficácia na universidade, né? Que é um espaço difícil de fazer isso, porque também está entranhada essas hierarquias do Estado. E a gente está fazendo uma pesquisa sobre evasão nos cursos de exatas, na UESC, viu? E a gente entrevistou algumas pessoas, eu queria contar, porque o que acontece é que o corpo da pessoa chega antes de qualquer coisa que ela pode falar sobre ela mesma.
Então, ela é classificada de fora. As mulheres negras, elas imediatamente são classificadas de fora por essa visão heteropatriarcal, supremacista branca, imperialista, colonialista e tudo mais. Então, o que acontece é que, em várias situações, porque os cursos de exatas, né, já existe também uma construção de que mulher não é para razão, para matemática, e a gente sabe que isso é uma construção ideológica, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque que é a Ada Lovecraft, eu acho, foi inventora da computação, né, e ninguém fala disso, entre várias outras, né? Estou aqui dando um exemplo só das exatas pontual. Mas o que acontece com as estudantes, e não sei se é o caso, alguém aqui passou por isso em algum curso, não sei se tem alguém aqui que é de exatas, mas o que aconteceu com as estudantes que a gente entrevistou é que elas desistiram porque em todas as conversas que elas engajavam, seja com seus colegas, seja com seus professores, ou às vezes com suas professoras, porque, né, interseccionalidade tem a ver com as duas coisas, elas eram consideradas intelectualmente incapazes. Que em várias conversas que ela falou assim, mas você está entendendo? Tipo, em várias situações, elas contavam situações pesadíssimas, em que muitas vezes era a única mulher da sala e negra. Então, ficou insuportável e ela desistiu de algo que era importante para ela. Então, a gente tem currículos que já não falam nada sobre o assunto, de modo geral, até nas humanidades é difícil, imagina nas exatas, a disputa curricular que a gente tem que fazer, né? E, além disso, a gente tem o currículo oculto, né? Que é aquilo que as pessoas praticam, mas que não se falam. Um conceito que eu gosto muito do Michael Apple, isso tá lá, todo mundo sabe que é assim que funciona, mas ninguém verbaliza. À medida que verbaliza, todo mundo fala, oh, né? Tipo, o quê? Não, é que nem vocês colocaram na conversa assim, não, mas aqui tem poucos negros, não tem racismo porque tem poucos negros. Como é que é? Né? Então, eu queria só compartilhar, assim, das dificuldades que a gente vê, de como esse corpo chega antes da afirmação que essa pessoa quer fazer sobre si mesma, né? É um roubo. Gente, eu estou aqui pensando, ouvindo, assim, todo mundo, né? Como que esse lugar da educação, ele tem que ser essa educação para romper, né? Porque eu acho que a gente chega num momento que já temos, assim, formação insuficiente, história suficiente, bagagem suficiente para dizer que não basta dizer assim, olha, gente, vamos fazer aqui esse cursinho para aprender como pessoas brancas. Não dá, assim, a educação ela tem que ir para um lugar de rompimento, assim. E aí eu fiquei pensando naquela ideia até do Fanon, assim, de ter que destruir, metaforicamente, essa ideia desse homem branco, porque a Laís, na fala dela, trazendo sobre essa violência obstétrica, né? Se a gente coloca isso na história, no momento que os homens entram na cena do parto, que é um momento eminentemente feminino, esse lugar começa a entrar no lugar de destruição, né? Porque essa violência ela passa muito por esse lugar machista, branco, até a posição, né, que as mulheres parem no hospital. O corpo da mulher não está feito para parir daquele jeito, né? Para parir de outra forma. Então, assim, e tudo que a gente está debatendo, que é essa interdição do debate, que é feito constantemente em Portugal, porque Portugal tem várias particularidades, que se a gente fosse começar a falar aqui para vocês, a gente ia ficar a sessão toda de falar assim mesmo, como que as coisas aqui, o debate é feito ainda de uma forma muito rudimentar mesmo. E aí é isso, assim, como que interditam a gente tem que destruir determinados paradigmas, a gente tem que destruir determinadas coisas, porque não basta, assim, não basta falar, não basta educar, né? Tanto que se a gente olhar para os eleitores bolsonaristas, são educados. Então, assim, essa educação formal, ela tem limitações, assim, muito, né, assim, muito, muito graves, que não chega. Até por isso, assim, nesse nosso microação, que é através do nosso coletivo, né? É um micro mesmo, porque a gente sabe que o impacto que a gente consegue ter disso é muito limitado. Mas é isso, de testar, porque depois, assim, até um questionamento que eu queria colocar, o meu mesmo, enquanto, né, fazendo isso que a gente faz, que é esse lugar de quanto também que a gente propõe fazer dinâmicas disruptivas, mas o quanto a gente também não reproduz, sabe, na nossa própria prática. O tanto que também depois que a gente consegue fazer, a gente consegue escrever, publicar, mas aí, sabe, depois a gente entra nessas nossas próprias contradições, que também fazem parte, né, gente, da vida. A contradição é parte do nosso sistema. A gente é anticapitalista, mas não tem como, né? Eu não vou viver na montanha agora.
E é isso, eu queria também ouvir sobre como vocês estão pensando essa luta, o ativismo de vocês, a partir também desse lugar da contradição. Se isso é uma questão, e queria conversar também sobre isso. Eu sou uma mulher branca que fala muito sobre uma escola feminista antirracista, né? Então, o conflito é constante, né? A forma com que expressar essa aliança é a própria aliança, né? Eu acredito, assim, eu acho que eu, eu nem sei muito bem como te falar sobre isso, porque isso tem sido uma diretriz para mim, assim, né? Pensar a respeito de como contar. A decisão que a gente fez como escola na Emancipa a Mulher foi bastante isso, assim, foi reconhecer que o feminismo branco também é um agente do apagamento ao qual a Maíra se referia anteriormente, né? O Estado apaga, o feminismo branco também. Né? Então, como tem sido um debate dentro do próprio feminismo branco, como que a gente conta histórias feministas, né? A professora Claire Hemming, da LSE, faz essa discussão com bastante frequência, e ainda nos críticos culturais britânicos, o Stuart Hall, que vem... Eu penso muito no Stuart Hall, que ele tem muito... Né, a formulação de nós estarmos imbricados na realidade a qual criticamos, que é algo que eu aprendi com o Stuart Hall, é o que me salva, né? Que é isso, eu penso, não, peraí, mas eu sou parte, é um problema do qual eu sou parte constante, mas isso não significa que eu precise continuar a ser parte do problema. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu não sei, eu nem sei se eu estou fazendo a coisa certa, certo? Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer, olha, faça isso. Não sei, o que eu estou... Na minha prática feminista antirracista, eu como mulher branca no sul do Brasil, que é fundamentalmente racista, né, gente? A minha prática tem sido essa, de criar desconforto com pessoas brancas, né? Então, por exemplo, em termos práticos, eu dei aquele exemplo anterior para vocês, né? Que a gente não permite que as pessoas reajam com a inteligência. Se uma aluna negra reporta uma situação de racismo, ou uma aluna trans reporta uma situação de transfobia, as mulheres brancas e cis da sala estão ligadas que elas têm que segurar a reação, né? Porque a gente tem que ir além do não acredito, além da incredulidade, além da relativização daquela história. Então, isso foi uma prática pedagógica que a gente desenvolveu que funciona muito bem, porque isso cria... A gente tem brigas nas aulas do curso Laudelina de Campos Melo, a gente é só mulheres, porque a gente já tem muita briga. Ali já dá muitas... A gente vê as inflexões de poder ali, né? A gente vê isso tudo se desdobrando, assim. O último conflito que a gente teve, inclusive, foi bem profícuo, assim. Todo mundo acaba aprendendo, esse é o ponto, né? O ponto desse combate. Eu tô seguindo nessa linha de concordar com vocês que a educação popular precisa ser, de certa maneira, combativa com certas coisas que a educação formal não dá conta de fazer, né? E o desconforto, eu quero causar desconforto, eu quero que as mulheres cis brancas na sala estejam tão desconfortáveis quanto eu vou estar para falar de racismo como mulher branca, porque é a gente que tem que estar desconfortável, não as mulheres negras na sala de aula. Então a gente tenta o tempo todo fazer esse retorno e abraçar o desconforto, né? Então, como técnica pedagógica da Emancipa Mulher, o que a gente tem feito nesses últimos anos e o que tem, eu acredito, sustentado a escola como ela assim, né? É esse reconhecimento constante de que a gente é parte do problema, e daí a gente bate muito na tecla da escuta, assim, né? A gente tem que fazer uma escuta racional, fazer uma escuta na qual a gente está, uma escuta não narcísica, né? Para usar aí, para romper com aquilo que a Maria Aparecida Silva Bento chama de pacto narcísico da branquitude, né? A Cida Bento, grande intelectual brasileira, que ofertou para o mundo esse conceito fundamental que eu tenho para mim, que entre a Hannah Arendt, a Cida Bento e a Spiva, que a gente explica o mundo inteiro, com os conceitos das três, né, porque a conjunção das três grandes perspectivas que elas oferecem para a gente da banalidade do mal, do pódio subalterno falar e do narcisismo, né, das categorias hegemônicas de poder, são bastante instrumentais para a gente entender uma série de perspectivas da forma como o mundo se organiza. Então, a gente faz isso na sala de aula, né? A gente tenta romper com esses pactos narcísicos, né? Então, a última briga que a gente teve foi essa, o embate na sala de aula ficou a respeito da crítica dos sociólogos homens brancos, né? Eles foram importantes no Brasil na década de 60 ou não? A discussão foi essa, né? E óbvio que foram, mas foram super racistas também, né? Então, a gente precisa ter essa conversa com esse nível de franqueza,
Então, eu acho que é isso, assim, nas nossas práticas pedagógicas, o convite é esse, né, para que aqueles de nós que ocupamos posição de privilégio, que a gente tenha a decência de confrontar o nosso próprio desconforto e não ficar girando no narcisismo, né? Acho que é um pouco isso, assim, que a gente tenta fazer. Não sei se... o tempo vai dizer qual é o grau de sucesso com que isso funciona ou não, mas até agora tem sido a prática que me permite fazer esse exercício que o Stuart Hall sugeriu, né? Tipo, se você é parte do problema, continue... Ok, é isso, vamos! Mas, interessante, eu vou sair dessa lógica e vou ir para uma lógica bem básica. Esses dias eu estava vendo um post que falava assim: por que que a tia Anastácia cozinha, mas as receitas são de Dona Benta? Sendo que a tia Anastácia que cozinha, que colhe, que pega, que faz os bolinhos, que traz a receita, né? E aí tem todo aquele reconforto, né? Tia Anastácia. Só que aí na receita, quem aparece no post, né? Até mesmo nos negócios é Dona Benta. Tia Anastácia é só empregada preta. E tem muito isso. E agora a lógica os jovens, eles começam a se perguntar, né? Qual a lógica disso? Não deveria ser a tia Anastácia, a receita dela? Qual a lógica disso? E aí a gente começa a coçar e fala assim, nossa, eu assisti a vida toda e eu nunca me perguntei por isso. Eu sempre, né? Mas eu nunca me perguntei. E agora, depois de uma certa idade, que a gente vê os outros jovens, né? E aí a gente pergunta, nossa, mas é que faz todo sentido. Essa lógica faz todo sentido. Eu tô sem a mãozinha, gente, eu não sou ludita, eu juro por Deus, mas eu nunca acho a mãozinha do Zoom, tá? Então vocês vão me desculpar, eu vou Pode levantar a falar, a mãozinha. gente vai abrindo o microfone, eu acho mais interessante. Eu acho, a Maíra comentou ali, né, que Monteiro Lobato tem a escrita do Monteiro Lobato é racista, né? Eu não vou fazer, mas será que não? Ponto. A gente parte desse pressuposto, né? Tem outras coisas para se dizer a respeito de Monteiro Lobato, mas é racista. Eu só quis trazer a partir dessa sua reflexão, né? A personagem da tia Anastácia, ela ilustra muito bem uma das imagens de controle, que é como a Patrícia Hill Collins, né, do pensamento feminista negro, vai organizar justamente essa reprodução constante de imagens de pessoas. Ela começa com mulheres negras, mas a lógica do raciocínio dela pode ser aplicada, né, para homens negros também. Enfim, a tia Anastácia é um dos exemplos mais evidentes de uma dessas imagens de controle a respeito da qual a Patrícia Hill Collins fala. Inclusive, vou aproveitar a deixa aqui para sugerir que vocês leiam o livro da Winnie Bueno sobre isso, né? Que a Winnie Bueno é a grande pensadora sobre imagens de controle no Brasil. Tive a honra de construir esse curso com ela, certo? Então, fomos eu e a Winnie que construímos esse curso juntas, e a Winnie, ela tem o livro que chama Imagens de Controle, um pensamento da Patrícia Hill Collins. A capa do livro é a meme do filme O Vento Levou, que é o equivalente norte-americano da tia Anastácia, né? Na lógica das imagens de controle da Patrícia Hill Collins. Então, a gente fala isso no curso, Emancipa Mulher também. É muito legal a gente estar tendo essa discussão, porque é isso, né? No curso, a gente tenta fazer justamente isso, sabe, Laís? Esses conceitos, né, que mudam a nossa forma de ver as coisas, é isso que a gente oferta na cartilha e no curso, porque, o pensamento feminista está aí há 200 anos criando uma linguagem que a gente pode explicar o mundo, então vamos, perfeito. Né? Porque eu também uso imagens de controle na questão da violência obstétrica, não tem como a gente não falar, porque assim, poxa, é uma violência, mas é um uso da imagem, você classifica a pessoa pela imagem que ela é. Ou seja, a imagem é algo semiótico, é algo que traz um símbolo, um significado. Mas esse significado da mulher negra não é um significado bom. Ele foi construído para ser algo, sabe, bem objetivo para uma classe superior, né? Rebaixar as outras pessoas. E ainda continua assim. E aí a gente vem tentando rodar o disco, né? E aí vem a decolonialidade justamente para isso, né? A gente não precisa ser mais colonial, a gente tem que ser decolonial,
né? Construir, né? Reconstruir as nossas imagens, né? A imagem da mulher com a máscara de Flandres, né? Que fala sobre o quê? Sobre não ter o direito do uso da palavra, não poder se alimentar, não poder dizer o que pensa. Então, aquela mulher, ela é escravizada, além de ser escravizada, ela não pode exercer o direito da palavra, ela não pode falar, ela não pode dizer nada. Ela é o quê? Um objeto. E esse objeto, e essa imagem, esse significado da mulher negra, ela vai perpassando durante anos. E ainda continua assim, por mais que a gente seja decolonial, por mais que a gente tenha uma lei na educação, né, que é a 10.649 ou 635, eu não sei, eu sempre troco. Fala sobre isso, né? Fala sobre a educação, que a gente tem que reconstruir essa educação, falar sobre a história afro, negra, a indígena, que é a 11.645, né? Que fala disso, da gente poder debater isso, devolver as nossas histórias, mas que foram apagadas durante tantos anos. Eu me formei em 2009, né, o meu ensino médio, mas eu não tive nenhuma aula que falasse sobre isso, a não ser nos dias, né, o Dia da Consciência Negra, e aí a gente faz um trabalho belíssimo, mas e o resto do ano? A gente não tem essa discussão. A gente não sabe. A gente chega numa escola pública, a gente não tem esses debates. Hoje, a gente tem jovens que debatem muito mais dentro da internet, né, dentro do cyberespaço, são extremamente provocativos, mas dentro da escola a gente ainda não tem. E quando a gente tem, é muito pouco. Pessoal que está quietinho, ainda que não se colocou, ou que se colocou só rapidinho no começo. Queria falar rapidinho. Até coloquei no chat, né? Primeiro, parabéns para todas as apresentações. Foi muito bom ter um pouquinho de conhecimento do trabalho que vocês desenvolvem em diferentes locais. Até coloquei no chat que logo quando saiu a cartilha, quando estava disponível, né, para enviar, eu entrei em contato, sem nem imaginar a pandemia, né, a gente nem imaginava. Eu entrei em contato, pedi, né, com a assessoria lá da Luciana, e pedi a encomenda, né, e aí chegou, mas a gente já estava na pandemia. E aí ficou lá em casa uma caixa com um monte de cartilha, e eu ficava muito angustiada, assim, porque eu queria trabalhar, né? A gente sempre desenvolve nos nossos cursinhos aqui, a gente tem 8 unidades de cursinhos populares aqui em Belém, na Ananindeua, e a gente sempre faz rodas de conversa, né, sobre feminismo, sobre a luta das mulheres, sobre negritude, LGBTfobia, enfim, todos esses temas, né? A gente tem uma disciplina que é atualidades, e aí nessa disciplina são os círculos, né? Que em alguns outros estados chamam só de círculos, aí aqui a gente resolveu colocar atualidades para abrir também mais e discutir conjuntura, coisas que aparecem, né, na semana. E aí ficou lá em casa por muito tempo, a, a caixa. A gente entrou no ensino online, né, aquela loucura também de chamar os estudantes para assistirem, de estudantes não terem acesso à internet. A maioria são mulheres, né, das nossas alunas. A nível nacional, inclusive, nos nossos dados de inscrições, a maioria são mulheres, né, em todos os estados, e aqui não é diferente. Então, é esse público que mais nos chega, né? E a gente tem, de alguma forma, também que fazer com que essa transformação aconteça. E aí, quando a gente voltou no presencial, que foi esse ano, 2022, a gente distribuiu, né, as cartilhas, acho que tinha mais de 100 cartilhas na caixa,
distribuímos ficou assim à vontade, né? Elas iam pegando. Mas esse ano também foi outra loucura, foi eleição, e aí eu tive a minha dissertação para qualificar, enfim. Me afastei, né? Acabei me afastando do Emancipa há uns meses. E aí a gente não conseguiu fazer essa dinâmica do curso, né? De pegar a cartilha, ler, né? Fazer as leituras, fazer as atividades. Mas é algo que a gente quer, inclusive, fazer ano que vem, né? Vou até conversar com as outras coordenadoras para a gente solicitar novamente, né? A cartilha para já distribuir para as novas turmas de 2023 e aí iniciar um trabalho, né, mais efetivo, assim, porque a gente já vem desenvolvendo, né? A minha própria pesquisa, ela é sobre essa questão da emancipação das mulheres a partir do cursinho, né? Porque elas entram no cursinho com uma visão, né? E aí, a partir das aulas, eu percebia, antes de entrar no mestrado, eu percebia que havia um avanço, né, dessa consciência. Elas começavam a se soltar mais, a falar. As mulheres negras, por exemplo, que tinham cabelo alisado, começavam o processo de transição, ao final do curso, já estavam com o seu black assumido, né? Então, tudo isso o dia a dia, né, do cursinho vai influenciando as alunas, a partir dos debates, né, das trocas com os outros estudantes. Isso era muito perceptível nas mulheres, né? Principalmente nas mulheres que são a maioria, né? São cerca de 80% do público dos cursinhos. E aí eu peguei isso, né, essa minha percepção e coloquei para um projeto de mestrado que eu estou desenvolvendo aí. Mas acho que a cartilha, ela também favorece, né, que a gente tenha mais, assim, algo em mãos, né, para trabalhar com as estudantes. Eu lembro que eu já olhei várias vezes a cartilha, já li algumas vezes, e tem também um tópico lá que é sobre o corpo, né, saúde. Eu acho que pode servir muito para a Laís, se ela quiser trabalhar, né, em algum projeto nesse sentido. Tem capítulos lá sobre o movimento negro, o feminismo negro, também para as meninas lá de Portugal. Eu acho que é um instrumento aí muito legal que a gente pode estar utilizando para aumentar, né, a nossa aumentar esqueci a palavra. Multiplicar o nosso conhecimento e a rede, né? Isso, Fortalecer a multiplicar. rede. Sim, exatamente. E é isso, gente. Muito bom ouvir vocês. Muito bom ouvir sobre o Emancipa Pará, que já fez 10 anos ano passado também, né? E mais alguém, gente, quer colocar alguma... eu preciso colocar a lista de presença aqui. Mas quem quiser ir colocando também, a gente tem uns minutos ainda para o debate. Bom, eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, agradecer a apresentação de todas, mas eu fiquei vendo a Joana apresentar essa cartilha e pensando quanto seria interessante se tivéssemos isso em Portugal, porque eu percebo que aqui tudo é muito morno e a gente não desperta assim para mobilizar nossas raivas, principalmente, digo, pessoas negras aqui. E como a maioria das pessoas negras aqui em Portugal são advindas dos países africanos de língua portuguesa, eu percebo que elas chegam aqui com um sentimento muito de gratidão por estar nesse país, então vou ser resiliente, e existe toda essa lógica que eu reconheço como o que a Lélia, né, nomeia como esse racismo por denegação, e também uma lógica do neoliberalismo, de se eu me esforçar muito, eu consigo enfrentar essas dificuldades, então é isso, vamos ser resilientes. Não à toa a gente colocou isso no nosso diálogo, né, que ela fala, nós africanos, a gente sempre está se ajudando e me ajuda a ter resiliência, o que é incrível, porque são essas lógicas de comunidade, mas também cria essa sensação de que, como se o Estado não fosse obrigado a nos abarcar nesse local, né, que estamos, e nos dar os nossos direitos. E assim, algo que me desespera, porque eu venho da UNB, que foi uma experiência muito transformadora para mim dentro da militância, como a gente tem isso de mobilizar a nossa raiva,
E aqui em Portugal eu percebo que é muito difícil mobilizar, sabe? É muito difícil a gente conseguir despertar as pessoas para se organizarem coletivamente. Eu percebo que a gente está difuso, assim, são várias pessoas negras, assim, enfrentando as dificuldades de estar nesse local colonial, mas a gente não consegue mobilizar nossas dores e opressões. E aí, sim, é algo que eu gostaria de saber por vocês, né, trabalharem mais com educação emancipadora. Como vocês acham que a gente poderia adaptar essas técnicas para uma realidade como Portugal, assim? Que eu acho que por a gente... Aqui é tudo muito morno. Eu estava conversando com um companheiro do Partido Comunista daqui, que ele morou muito tempo no Brasil, ele fala, tipo, no Brasil as pessoas negras se deparam toda hora. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado pela polícia. Nossos dados estatísticos sobre violência contra a mulher negra são exorbitantes, mas aqui é tudo morno. Todo mundo sabe que as pessoas negras são as que mais sofrem ali dentro do ambiente de trabalho, mas é isso, vamos continuar trabalhando, lutando, que a gente consegue, sabe? Pô, é isso, vamos tentar. E aí a gente não desperta para como a gente precisa se organizar. Então, o movimento negro em Portugal é assim, um movimento desorganizado. E ainda há a grande problemática de que os movimentos aqui que mais têm destaque são formados majoritariamente por pessoas brancas, e que há um verdadeiro pacto narcisista da colonialidade, onde eles não estão dispostos a se colocar no local de desconforto e tiram esse espaço de pessoas negras poderem estar falando por elas mesmas. Então, assim, é um país das contradições, né? Portugal é o país das contradições. Que bom te Rebeca, ouvir, Rebeca. Ah, desculpa, pode falar, Joana. toda terça-feira eu jogo na Mega Sena, então se eu ganhar na Mega Sena amanhã, as cartilhas vão chegar na tua casa assim de litro no dia seguinte, tá, amiga? Fica tranquila, não tô brincando. Mas como usar o material, ele, como recurso, ele tá livre. Você pode usar como você bem entender, certo? Você pode baixar a cartilha. Eu não posso te prometer uma leva de avião, porque é caro pra cacete, né? Não tem educação popular, hello, não tem condições de eu te fazer essa promessa, certo? Mas a cartilha existe. E se vocês, por exemplo, se vocês conseguirem articular verba para imprimir, eu posso mandar a versão de impressão para vocês, entende? Eu acho, inclusive, que eu até vou botar isso no site, porque o nosso interesse é efetivamente que esse material seja reproduzido, porque ele faz esse exercício, né? E não é à toa que a gente... esse exercício de colocar uma mulher negra e uma mulher branca em todas as atividades, a nossa intenção, minha e da Winnie, uma mulher negra e uma mulher branca, quando a gente escreveu a cartilha, foi justamente essa, demonstrar, né, que essas alianças são possíveis, contanto que elas existam de forma equânime. Então, assim, como colocar essas pessoas no lugar de desconforto, a gente fala isso, vamos ficar desconfortável, vamos fazer de conta que a gente não é parte do problema, gente, né? Porque tem que fazer esse abraço. Eu acho, então, assim, eu já estou aqui sonhando com o momento que a gente vai colaborar e vai fazer uma sessão junta, certo? Então, torça aí para não ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhar na Mega Sena, todo o meu dinheiro vai para educação popular, desde que eu tenho 10 anos de idade, eu penso nisso. Mas, em falhando esse plano financeiro específico, eu ouvindo a Maíra descrevendo o que é a cartilha, eu estava assim, emocionada, gente, porque é isso, né? Ela foi pensada justamente para que você, em qualquer lugar que você está, você baixa ela e cria um grupo de discussão. E o grupo de discussão, inevitavelmente, vai ter que barrar nesses desconfortos, porque a gente pede por isso na cartilha. A cartilha está formulada para isso. Esta é a nossa pedagogia, né? Eu e a Winnie, a gente chamava da pedagogia do desconforto mesmo, sabe? A gente nunca chegou a formular isso como conceito, mas entre nós era assim que a gente articulava a criação do curso. E a Carla, que entrou depois, pegou totalmente esse viés, né? A Carla, ela mesma é uma mulher negra, e a gente continuou nessa lógica. Então, a gente adaptou o curso do meu estilo de dar aula com a Winnie para o meu estilo de dar aula com a Carla, certo? Mas o que a cartilha, o curso gravado ontem, todas as edições presenciais e todas as edições online fizeram até hoje foi apresentar justamente essas mulheres contemporâneas para provocar a audiência a pensar, bom, mas se elas são contemporâneas, por que eu sei muito mais da Berta Lutz do que da Antonieta, da Antonieta de Barros? Né? Então, isso é o desconforto, ele está embutido na prática. Então, assim, meu coração vai cantar, sabendo que vocês aí em Portugal vão estar utilizando esse recurso, gente. A gente colocou 5 anos aí, né, de dedicação da Emancipa Mulher para criar esse recurso online justamente para isso. A nossa emoção é essa, que seja fácil de usar. E daí, obviamente,
devolve para a gente, né? Onde vocês acharem que a metodologia pode aprimorar, a gente vai continuar levando essa construção conjunta adiante. Eu acho que tem saber como vocês estão usando esse recurso e como esse recurso está funcionando para vocês ajuda nós todas a partirmos dele para criarmos ainda mais recursos e dispositivos didáticos, né? Para criar esse desconforto feminista. Não tem como falar de feminismo e antirracismo sem criar desconforto, né, gente? Vamos todo mundo crescer, é isso. Vamos abraçar essa realidade. Nossa, tá sendo muito ótimo ouvir vocês. Eu gostei muito das coisas que a Rebeca trouxe para a gente pensar, né, também. Porque um dos problemas do colonialismo é esse nosso complexo de vira-lata. A gente fica falando tanto que a gente faz coisas, mas olha só, né, que tradição que o movimento negro brasileiro deixa para a humanidade, porque isso é uma tradição para a gente referendar, reverenciar, né, penso eu. E eu me inscrevi porque eu queria contar um pouquinho. Eu estou aqui em Cambridge, né? Eu vim passar 4 meses para cá e eu vou estar em Porto no dia 31. Eu queria muito conhecer vocês. Até mandei mensagem para Simone. Eu queria muito, muito, muito. Mandem foto. Sim, vamos. E aí, o que acontece? A gente construiu ao longo desse ano inteiro com 2 coletivos e mais todas as pessoas que apresentaram na conferência passada foram convidadas para construir a conferência desse ano. Foi assim que a gente começou a discutir o que é uma conferência freiriana. E muito, né, a Universidade Emancipa no Brasil e o Clarec aqui na Inglaterra, pensando como é que a gente se ajuda. O Clarec não é só brasileiros que estão lá, porque é um coletivo latino-americano, tem pessoas de vários lugares da América Latina, mas todos também expressam isso que você colocou, sabe, Rebeca? A dificuldade frente às experiências que eles têm nos seus países, entre os quais o Brasil, né? O Alexandre, por exemplo, que vocês devem ter visto em várias situações, brasileiro, e entre outros. E quando chegam aqui, tem muita dificuldade de como construir educação popular, movimento social, ativismo. E isso tem muito a ver, eu acho que realmente com como essas tradições se conformaram nos lugares em que está, né? Isso, eu acho que é um pouco aquela história do globalizemos a resistência, mas a gente está tentando descobrir como é que faz. E tem sido muito interessante, porque essa troca aqui na conferência está colocando sementes aqui, né? Mas eles estavam exatamente nessa mesma angústia no ano passado, nesse mesmo ponto que você fala assim, mas como é que vocês fazem? Ajuda a gente. E eu acho que a gente ouvir vocês também ajuda a gente, sabe? Eu estou muito animada com essas perspectivas aqui de ouvir o que a gente pode construir junto daqui para frente, né? Enfim, sendo conferências ou grupos, sementes, e eu tô realmente assim, eu acho que é uma pergunta, uma pulga atrás da orelha que a gente tem que continuar. Eu gostei muito de ouvir, muito mesmo. Acho que a Dani está inscrita. Acho que você está muda, Dani, a gente não está... Estava achando o botãozinho. Aí. Sorry. Meninas, desculpa, eu estou em viagem, mas eu não queria perder a participação para prestigiar também as minhas amigas que fazem parte de uma rede de apoio incrível de mulheres brasileiras, que são as meninas do Afrequetê. E o mesmo tema da conferência me chamou muita atenção e venho do histórico sou das Relações Internacionais da Unesp de Marília, mas também tive uma participação na PUC São Paulo, também era de militância, do movimento estudantil. E isso já faz um tempo, né, porque passaram-se alguns anos, mas ainda assim mantenho-me informada e tento, na medida do possível, sempre manter as leituras e as discussões em dia. O que eu gostaria de falar, em primeiro lugar, é parabéns pela iniciativa, de vocês colocarem isso, né, em discussão internacional. E gostaria só de partilhar um pouquinho. Aqui em Portugal, eu não continuei a área acadêmica, eu vim por motivos de trabalho, mas é inevitável falar de racismo e de falar do racismo e da violência, do racismo contra as mulheres pretas aqui em Portugal. Eu estou no Porto também.
e cheguei aqui ao pé da pandemia. E confirmo as informações ou as percepções que eu tive desde que cheguei aqui. Eu vim da Austrália, que também... eu tinha um amigo preto e a gente tinha essas discussões sobre como inserir o preto fora da realidade da cultura australiana, que é muito multicultural. No entanto, também o preto é associado ao samba, o preto brasileiro imigrante, ao samba, as coisas muito já estereotipadas, e a gente sempre estava em discussão em como inserir e incluir outros questionamentos, né? Porque existe o povo aborígene lá, que também é considerado preto, e povo originário, e existe racismo evidente no dia a dia, na forma de se tratar. Eu vou falar um pouquinho mais da minha percepção convivendo, né, aqui no Porto. É uma discussão, a sociedade é extremamente tradicional, a discussão sobre o racismo, como a Thaisa colocou um pouco atrás, é realmente super velado o racismo que tem aqui. Eu assisti recentemente The Woman King, ou A Mulher Rei, e dentro do cinema português, poucos portugueses ali, perto de mim, aliás, não tinha nenhuma mulher preta dentro do cinema. Eu, conhecendo a história, me senti, até fiquei depois moro com uma mulher preta, divido casa com uma mulher preta maravilhosa, e até entrei em discussão, né, sobre como os portugueses lidam com essas questões no dia a dia, e infelizmente a resposta que eu tive é que realmente eles não eu falei, eles veem o filme que é super poderoso, super potente, mas o se incomodar não se incomoda de fato. Tinha uma fila de portugueses à nossa frente, e teve um momento que uma colega minha, a hora que uma das Agodier morreu, ela deu um grito, porque e é uma mulher branca, cis branca, e deu um grito porque impactou ela, e a menina portuguesa, a mulher portuguesa que estava à frente dela, só olhou assim de lado, fez uma cara como se aquilo não tivesse impactado em nada, na verdade. E eu, pessoalmente, no dia a dia, na rua, essa percepção de que a mulher preta, principalmente nas ruas de Portugal, sofrem uma violência que já é brutal, nem sendo brasileira, preta ou de qualquer outra ex-colônia, essa relação é extremamente delicada, e eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar meios como esse, né, de introduzir as discussões e ver estratégias, ou da gente começar a conversar e ampliar essa discussão um pouco mais, porque é muito dolorido, é muito sofrido. Eu que sou amarela, de pai e de mãe, nasci no Brasil, filha de imigrantes, me identifico muito com a causa do racismo negro e feminino, principalmente, porque tenho amiga, sempre tive, sempre busquei me informar, e eu acho que é muito importante a gente continuar esse debate. Já falei também com a Simone que, por conta do trânsito que eu estou aqui agora, perdi um pouquinho do começo. Fiquei interessada na questão da cartilha que foi apresentada, porque apanhei só uma parte, straight. Yeah, sorry. Yes. Bom. Enfim, vou continuar esse debate com as meninas aqui no Porto. Maíra, quando você vier também, acho que as meninas devem me comentar alguma coisa, e vou fazer questão de participar. Joana, também, suas falas foram bem impactantes para mim, porque não sendo uma mulher, e também não sendo uma mulher preta, mas também a gente causar esse desconforto é necessário. Eu trabalho hoje em uma das minhas profissões num ambiente praticamente português, numa corporação multinacional, e por diversas vezes
eu escutei termos, é coisa de preto, e eu questionei na hora, fiz questionamentos para incomodar mesmo, inclusive outros termos racistas, Xinocou. Xinocou é tipo, que veio da China, que é de algo de baixa qualidade. A pessoa fez um trabalho meio chinocado. E eu, na hora, eu sou descendente de japonês nipo-brasileira. E falar de chineses com essa questão com esse racismo, com esse pejorativo, de forma pejorativa, me afetou de um jeito, assim como quando eu escuto alguém sendo racista de qualquer outra forma. E me posicionei ali e falei, olha, é como se os portugueses ou os brancos europeus não cometessem erros ou não fizessem coisas mal feitas. E houve-se e causar esse desconforto não me traz receio nenhum, porque eu acho que a gente tem que se posicionar. A violência que é colocada e da forma como é colocada e naturalizada aqui em relação ao povo preto como a Thaisa colocou, é rústico, a sociedade é extremamente conservadora, muito tradicional, então qualquer coisa fora daquilo que é esperado por eles, há uma relutância muito grande em incluir e fazer parte. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Estou feliz também de voltar a ter um diálogo com um conteúdo mais acadêmico, as referências puderem ser compartilhadas de alguma maneira que foram dadas, né? Porque eu perdi o começo e eu estou sem caderno de bloco aqui, nada. Eu agradeço muito e estou feliz de voltar a ter contato, de ter essa discussão no nível mais não só acadêmico, mas pensando em como na prática a gente pode romper com essas barreiras preconceituosas, racistas e excludentes. E obrigada mais uma vez pelo evento. Obrigada, Dani. Alguém mais quer se inscrever para falar, gente? Acho que a gente já está caminhando para o final. Mas eu queria muito que a gente tirasse uma foto antes de ir. Eu acho que a gente não pode terminar sem isso. É muito importante. Então, quem puder, claro, nem sempre é possível, mas quem puder abrir sua câmera para a gente fazer esse registro. Esse registro tão importante, né? Foi uma discussão muito amorosa, muito animada e de muita troca. Enquanto as pessoas vão abrindo aí a câmera, eu queria falar algo por causa do que a Dani falou, para dar um pouco de esperança de que nem tudo está assim perdido também. Na sessão de estreia da Mulher Rei, nós conseguimos reunir mais de 15 mulheres negras para ocupar a sala de cinema aqui no Porto. E eu estava lá, a gente foi, só mulher preta, foi incrível, porque a gente tem um grupo aqui, né? O Pretinhosidades, que foi fundado por uma mulher negra brasileira, militante histórica já no movimento negro no Brasil, que se mudou para cá e tem se movimentado bastante. E eu tenho notado muito que nós, agora que tem vindo mais imigrante negro brasileiro, porque historicamente vinham os brancos, né? Agora que está chegando mais preto brasileiro, a gente tem conseguido ter trocas muito interessantes e inspirado muitas pessoas pretas africanas a se movimentarem. Então, daí a gente, né, tem orgulho da nossa militância negra brasileira, a gente inspira muito. Eu vejo muitos relatos de cabo-verdianos, angolanos falando, cara, eu comecei a ver uma blogueirinha brasileira, ou eu conheci a Djamila Ribeiro, eu vi uma fala de não sei o quê, eu falei com uma preta brasileira na rua, no meu trabalho. E aí eu comecei a ter mais vontade de pensar sobre o que é ser preto aqui, entendeu? Então, daí a minha vontade, assim, de trazer, tipo, uma cartilha dessa para cá e conseguir fazer esses fluxos e refluxos, né, confluírem mais. Perfeito, é isso aí. Vamos continuar compartilhando, que tenham muitas mais sessões como essa, históricas. Agora eu vou tirar a foto, aquele momento aqui de dar aquela assim, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. E para a gente registrar aqui essa troca linda. Muito bem. Muito bem, gente. Eu vou mandar lá no grupo. Se alguém não tivesse inserido no grupo, eu vou botar aqui meu contato.
Tá o contato do Brasil. Eu vou botar com mais 55, porque depois que a gente sai, começa a ter umas coisas que, né, nunca tinha pensado nessas coisas de desde a comida, como tomar banho, agora tem os mais 55, cada coisa que tem que pensar, minha nossa senhora. Deixa eu ver se 28, ó, tem um 8 a mais, já ia mandar errado aí, ó. Pera aí, aqui, meu celular. Para botar no grupo, a gente pode seguir também a conversa por lá, tá bom? E lista de presença, não deixem de assinar, muito, muito, muito importante, principalmente para quem apresentou, mas não só, para quem acompanhou também, porque o certificado vai ser gerado a partir desse formulário. Então, por favor, preencham direitinho. Tá no mudo, Maíra. Falando aqui, achando que eu estava falando tudo. Mas, enfim, com certeza a gente vai se encontrar essa semana em alguma sala por aí. Se não se encontrar também, vamos trocando. Tá bem, gente? Um beijo, tudo de bom. Obrigada, Tchau, gente. Prazer. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom almoço. Tchau. Tchau, gente. Fogo no patriarcado da Assista.